já fui gentilmente apresentado. Eu sou Helder, eu trabalho no departamento da Fundação Rotária, no Rotary International Brasil Office, que a gente costuma chamar de RIBO. Ele tem muitos nomes, mas Centro de Serviços, RI, enfim, RAS, né? Alguns, como eu disse assim hoje. Mas é um prazer, primeiramente, estar aqui com vocês e eu até esqueci, essas coisas passam e a gente esquece. O mês da Fundação Rotária é um prazer para mim estar aqui disseminando o conhecimento sobre essa fundação que é nossa. Isso que é importante a gente lembrar. Muitas vezes tem essas, eu não digo separações, mas por falta de uma palavra melhor, agora eu vou falar separações, de Rotary, Fundação, Rotaract. Eu gosto de acreditar que é tudo uma grande família, né? Uma mesma coisa, então é a nossa fundação, é como a gente costuma chamar. Então, deixa eu só pegar o mouse aqui. Então hoje eu gostaria de passar para vocês alguns pontos que eu acho que são um pouco importantes que todos saibam, né? Então, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a estrutura do nosso escritório, que fica lá na Barra Funda. O pessoal já conheceu, eu convido a todos para dar uma passadinha lá, tomar um café com a gente, falar sobre Rotary. Depois eu vou falar sobre contribuições, as diversas formas de contribuições e a importância do sistema de boletos bancários que a gente desenvolveu lá no escritório. Depois, no geral, sobre o site do Rotary.org. E por último, eu vou deixar um espaço aberto para perguntas, para vocês falarem para vocês perguntarem, para a gente discutir sobre projetos. Então, iniciando, o Rotary, né, o staff do Rotary, ou seja, os funcionários, são divididos em 7 escritórios internacionais, mais a sede em Evanston, nos Estados Unidos, que fica na região da Grande Chicago. Né? Depois a gente tem o Rotary International Brasil Office, aqui na América do Sul. Tem o escritório da Argentina, que cuida de toda a América do Sul, dos países que falam língua espanhola. Aqui a gente tem, em Zurique, o escritório que cuida da região Europa e África. Então tem muitos idiomas, eles cuidam, só tem poliglota no escritório. A gente tem um escritório para a Índia, que é dedicado só para o país indiano. Depois tem Coreia e Japão, e o escritório da Austrália, que cuida do sul do Pacífico também. Estou esquecendo da Inglaterra, que é o RIB, né? É uma região administrativa independente do Rotary. É um escritório que fica na região um pouco ao norte de Londres, eu esqueci o nome da cidade agora. Então esse é o escritório. A gente tem o nosso gerente, que cuida de toda a parte administrativa relacionada ao RIBO. Depois a gente tem os departamentos aqui, administrativo, Fundação Rotária, financeiro e CDS, que é o Club and District Support, que é o departamento que cuida de Rotaract e dos programas de juventude, né? RILA, intercâmbio de jovens. Então, a Débora e o Vinícius são 2 pessoas chaves para vocês contatarem, né? Com dúvidas sobre Rotaract e tudo mais. Então, sobre Fundação Rotária, a gente tem a Patrícia, que é a coordenadora de desenvolvimento de fundos, né, Fund Development, e eu, que sou coordenador de Fundação Rotária, eu cuido mais da parte de reconhecimento de projetos. Né. Tem o supervisor, o Edilson, que cuida de tudo, e a gente tem nos outros departamentos ali o financeiro, que cuida das taxas, né, essa parte um pouco mais burocrática, e o departamento administrativo, né, RH, essas coisas, publicações também, que os materiais impressos de Rotary, vocês podem contatá-los também. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o site do escritório, que é o rotary.org.br, é o site do RIBO. Né? Não confundam com o site rotary.org, que é o site do RI Mundial. Então, aqui eu destaquei ali a emissão de boletos, que é onde vocês podem gerar um boleto de contribuição à Fundação Rotária. Vocês mesmos podem entrar, vão informar ali doador, agraciado, se vai gerar Paul Harris, qual fundo, se é polio, se é fundo anual, né? E vocês geram um boleto e fazem a contribuição. Simples, paga pela internet,
não tem perigo, não tem problema, não tem perca de informação, né? Bem mais fácil que mandar um cheque pelo correio, ou fazer um depósito, mandar comprovante. Então, essas coisas não são problemas que vocês precisam passar. Aqui também tem compra de publicações, os rotarianos, pagamento de taxa, essas coisas, né? Então é um site bem fácil de navegar, fácil de usar e não precisa ter medo, não precisa ter nenhum problema. Qualquer dúvida, fala com a gente vai ter o prazer de atender vocês. Então aqui, né, eu acho que vai ficar um pouco ruim para vocês enxergarem, mas essa é o preenchimento da contribuição online, né? Ele vai gerar o boleto. Então você informa o valor, informa o doador, se tem algum agraciado ou não, clica aqui em inserir, né? E aí já vem aqui um resumo, eu já cliquei ali em inserir, né? Vai aparecer o nome do doador, o valor, você gera o boleto e paga, acabou. Informa se é para o fundo anual ou para apoio, né? Então é bem simples, não tem problema, vai ser destinado para onde vocês escolherem. Vocês doaram para a gente também? Vocês fizeram a doação também? Não. É só um exemplo. Aproveitando então, Robson, que você me lembrou, eu queria falar um pouquinho sobre a BTRF, que é a Associação Brasileira de Rotary Foundation, sobre o seguro solidário. Recentemente, isso acho que faz nem 10 dias, talvez, foi aberto a contribuição do programa Seguro Solidário para rotaractianos. Então, rotaractiano, pais rotaractianos, filhos e cônjuges, eles que tenham carros que são segurados pela Porto Seguro, Itaú Seguros e a Azul Seguros. Quem tem essa modalidade, né, de seguro para automóvel de uso particular, é só entrar no site da BTRF e coloca os seus dados. A Porto Seguro faz uma contribuição para a Fundação Rotária com base no valor líquido do seu seguro. Então, é bem simples, a contribuição não é pessoal, né, é uma contribuição da Porto, mas ela conta para o seu clube, conta para o clube que você escolher. Então, não conta como uma contribuição pessoal que gera Paul Harris, mas conta sim para o seu clube, para as médias mensais de contribuição. Então, é muito importante aderir, não custa nada para quem é segurado, é uma contribuição totalmente feita pela seguradora. Esse é o boletim que gera, paga pela internet, muito simples. Então, agora que eu já falei dessa parte mais técnica, né, eu queria falar um pouquinho, antes da gente entrar no site, sobre as contribuições, né? Acho que todo mundo conhece o título Paul Harris. Em Rotary, acho que não tem ninguém que não conheça. Então, o título Paul Harris, para quem doa $1.000 para o Fundo Anual de Programas, ou para polio, ou para um projeto de subsídio global aprovado, quem doa $1.000 ganha Paul Harris. Quem atingir $2.000 ganha uma safira, 2 safiras e assim por diante. Quando a pessoa atinge $10.000, ela se torna Major Donor. Só que não é uma sequência exata, porque o Paul Harris você pode ganhar, Major Donor você não ganha, é só com contribuições efetivas, né? Então, quem tiver alguma dúvida sobre isso, eu sei que é um pouco complicado essa parte de agraciar, de receber os reconhecimentos, fiquem à vontade, falem comigo, para a gente tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação a reconhecimentos, né? Só queria destacar essa parte para ficar um pouco mais claro aí, caso alguém tenha alguma pergunta sobre título, Paul Harris, essas coisas, quiser falar agora. Alguém tem dúvida sobre o título Paul Harris? Então $1.000, um título Paul Harris, $2.000, uma safira. E aí vai até a quinta safira, né, seguindo de $1.000, depois vai até o terceiro rubi. Então é $9.000 quando acaba o terceiro rubi. Como eu disse, né, esses você pode ganhar. Uma pessoa pode doar e agraciar você pode ir ganhando, né, você vai somando até chegar no terceiro rubi. Chegou no terceiro rubi, acabou, você não ganha mais, né, porque vamos dizer assim, o reconhecimento Paul Harris ele acaba em 9.000. Então tem outros reconhecimentos, por exemplo, para o fundo de dotação, que é o antigo fundo permanente, ele, para quem doa $1.000 para esse fundo, né, ganha um certificado benfeitor. Ele é isolado, é único, só o doador que recebe, né, não tem agraciado. Então são diversos, Major Donor é um outro tipo de reconhecimento. Então, para não confundir, né, são coisas distintas. Mas se eu já ganhei os 9.000.
e dou mais 1.000, eu viro Major Donor. Não, isso que é importante destacar. Uma coisa é o Harris, você pode ganhar. Não, é excelente essa pergunta, porque isso gera muita dúvida e gera muita... Major Donor é só quem efetivamente deu $10.000, ou seja, quem deu 10 mil do bolso. Se eu doei $9.000 e ganhei o meu Paul Harris, né, eu na verdade tenho 8.000 doados. Então, vale também a contribuição da esposa, né? Isso, o Major Donor é um reconhecimento para o casal. Se o Rotariano, por exemplo, doou $5.000 e a esposa doou 5.000, eles dois vão ser quarta safira. Mas os dois são Major Donors. Então, são duas coisas distintas, né? Só para não confundir. E aí você tem entra no Art Plan nível 1, nível 2. Quais são esses valores para você chegar? Isso, Major Donor nível 1 são $10.000. Nível 2, 25.000. Nível 3, 50.000. Nível 4, 100.000. Né? Aí acaba o Major Donor. Quando você atinge $250.000 em contribuição, é o Art Plan Society. Você vai lá para a Evanston, no escritório da sede, né? Tem dá um cafezinho com o presidente, tem uma cerimônia bem bonita, inclusive eles inauguraram essa semana uma galeria nova do Art Plan, que tem a foto de todos os Art Plans, é bem assim prestigioso mesmo. E aí a Art Plan tem 3 níveis, que é 250.000, 500.000 e $1 milhão. Explica aquela diferença de contribuição, que quando são os dois fundos, o fundo da Polio e o anual. Isso, então tem o fundo anual Share, que é o mais conhecido, mais utilizado pelos brasileiros, porque depois de 3 anos, metade do valor contribuído ele se torna o FEDUC do distrito, que o distrito vai usar para fazer projetos. Né? Então esse é o fundo anual, ele gera Paul Harris também. Aí tem o fundo da Polio, que 100% do valor é destinado à erradicação da doença, né? E tem projetos, também gera Paul Harris, né? A Polio. Tem contribuições para subsídios globais aprovados, que é uma contribuição, já vamos dizer, combinada, aquele projeto já está aguardando aquele dinheiro, quem contribui também ganha Paul Harris. E tem o fundo de dotação, que é o antigo fundo permanente, né, que ele fica investido e só os rendimentos são gastos. Ele fica investido para sempre na conta da fundação e os rendimentos vão sendo utilizados no projeto. Deixa eu ver, acho que eu falei de todos. Acho que tem o Society, né? Paul Harris Society, né? Ele não é um fundo diferente, mas quem contribui $1.000 todo ano entra na Paul Harris Society. Tem um PIN diferente também para destacar. É bem importante essa iniciativa, porque muitos clubes têm a possibilidade de fazer essas contribuições, não fazem justo porque não tem um incentivo às vezes. Então a Paul Harris Society quem doa $1.000 todo ano. Para o Rotaractiano fazer essa contribuição, ele tem que fazer em nome de alguém. O Rotaractiano fazer essa contribuição, ele tem que fazer em nome de um Rotary. Vinculado a um Rotary. A sua contribuição ela tem que entrar vinculada a um Rotary Club. Mas a contribuição é sua. Se você fez a contribuição, né, você é o doador, é importante diferenciar doador e agraciado. Doador é quem deu dinheiro, agraciado é apenas uma homenagem. O doador, lá na frente, se torna Major Donor. O agraciado não. Então, você vai doar, na hora de gerar o boleto, você seleciona o clube. Aí a sua contribuição vai entrar vinculada ao clube, mas é uma contribuição pessoal que vai gerar reconhecimentos para você. Eu tenho uma dúvida. Seguinte, desse dinheiro que volta para o distrito depois de 3 anos, ele volta pelo FIDUC, né? Isso. O governador é quem determina o que ele vai fazer com o dinheiro. Ok? Ele pode ratear entre os clubes ou solicitar que os clubes façam inscrições de alguns projetos. Ou de alguns projetos. Caso ele queira fazer, caso o governador decida, juntamente com os clubes, em realizar, por exemplo, um grande evento em prol da imagem pública de Rotary, qualquer coisa que seja ou que o valha, ele pode fazer isso? Então, para a imagem pública, ele não pode utilizar fundos provenientes do subsídio distrital, global. Ok, e se ele quiser, por exemplo, usar esse dinheiro, promover um evento para arrecadar mais dinheiro? Também não pode. Não pode? Para os projetos de subsídios, né? São especificamente para projetos humanitários, educacionais, vinculados às 6 áreas de fome. Das 6 áreas. Exatamente. Perfeito, obrigado. E uma coisa que mudou, acho que agora em agosto, né? Antigamente os subsídios distritais,
eles não podiam ser utilizados para RILA, para programas vinculados à juventude, Rotária, Rotaract e Interact. Agora pode, subsídio distrital, né? Ele pode ser utilizado para custear projetos aí de RILA, Rotaract e Interact. Então, isso mudou agora em agosto, bem recente. Tem uma pergunta também. Para um Rotaractiano que quer fazer uma doação, ele vai doar ali em conjunto através do seu Rotary, só que tem alguma forma, vamos supor, tem que ser $1.000, ou ele pode fazer tipo, uma parte, por exemplo, e depois doar uma outra parte? É acumulativo, assim? Não, ou tem que ser os $1.000? Pode ser aos poucos, não tem valor. O valor mínimo, na verdade, é R$10 pelo sistema de boleto, porque tem uma limitação do boleto. Mas você pode contribuir qualquer valor. Por isso que é importante você se identificar corretamente ali quem é o doador, quem é o agraciado, né? Porque isso lá, quando chega a contribuição, a gente vai jogando, vamos dizer, na sua conta. Vai entrando lá, você olha no relatório. Isso é interessante saber isso daí, porque mesmo acho que muita gente não sabia. E tem um prazo, isso expira, fica... Não, fica em seu nome para sempre. Completou 1.000, automaticamente a gente Exatamente, se você contribui $10 hoje, 100 amanhã, e enfim, vai contribuindo. Quando você atinge $1.000, você recebe Paul Harris. Doa mais 500, vai ficar lá, 1.500. Quando você doar mais 500, atinge 2.000, automaticamente sai a sua Safira, e assim por diante. Esse dinheiro do subsídio distrital, ele pode ser feito direto do Rotaract ou precisa passar pelo Rotary? Então, o subsídio distrital, até acho que agora que a gente entra nesse assunto, eu vou avançar um pouquinho aqui. Esse é o site do Rotary, né, que eu falei, que é o rotary.org, diferente do site lá do escritório, que é .br. Então, entrando lá, alguém aqui já tem cadastro no meu Rotary? Deixa eu dar. Bacana, bastante gente. Então, é bem simples, entra, faz lá o seu cadastro, coloca o seu e-mail e nome. Você vai ter acesso a todo tipo de informação que você imaginar está dentro do site sobre Rotary. Então, entrando lá no meu Rotary, está lá destacado. O site está aqui embaixo também, no rodapé. Então, eu vou falar sobre, aqui, a tela de cadastro, né? Você clica ou faz o login, se você já tiver, bem simples, o e-mail, o seu nome. Pois não. Você disse a respeito de que agora... Nossa, achei que não deu a respeito de que os programas de novas gerações podem se utilizar de subsídios globais, é isso? Distritais. Distritais. O que ocorre? Geralmente o Rotaract e o Interact não tem o CNPJ e exige-se uma série de requisitos para a prestação de contas. Já existe um procedimento para isso? Sim. Deixa eu entrar agora, então, já que tem já 2 perguntas do distrital, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o distrital, vai responder a sua pergunta. Se eu passar a sua pergunta, depois você me cobra. Se eu mover aqui, seguir e esquecer. Então, entrando no site, né, você vai em Entre em Ação, lá no rotary.org, você vai ali em Solicite Subsídios, aí tem ali, eu destaquei os subsídios distritais e os globais. Né? Entrando lá, tem toda a explicação como funcionam os dois subsídios do Rotary. Né? Basicamente, a gente pode dividir o subsídio do Rotary entre esses dois, que são os principais. Então, entrando lá, tem toda a explicação como eles funcionam, como você pede, como funciona, quem pede, quais são as regras, o que pode e o que não pode. Então, eu vou entrar aqui na slide que eu preparei para os globais, né? Mas é o mesmo caminho para os distritais. Então, ele vai explicar o que pode ser feito, o que não pode, né, etc. E aqui embaixo, descendo a página, né? Essa é a página de subsídios globais. Descendo um pouquinho, você tem os materiais de referência. Então, é muito importante que qualquer pessoa que esteja interessada em fazer um subsídio pelo Rotary, leia esse documento aqui, que é o primeiro. Termos e condições para subsídios distritais globais da Fundação Rotary. Né? Dentro desse documento, ele é um pouco extenso, mas ele não chega a ser complicado. E é bem fácil assim, de você achar o que você está procurando. Lá vai dizer o que pode ser feito com distrital, o que pode ser feito com global, o que não pode ser feito, né? E, enfim, todas as regras, como funciona. Então, para responder a pergunta dos distritais,
como funciona o subsídio distrital? Todo ano, o governador ele vai receber a alocação de FEDUC dele, ou seja, 50% das contribuições do fundo anual de 3 anos atrás. Então, o governador recebe essa verba, ela fica lá disponível numa conta junto ao Rotary, né, em nome daquele distrito. Uma conta imaginária, não é uma conta bancária. Esse valor, o governador tem, vamos dizer que, dá um exemplo, o FEDUC do 4430 esse ano foi $100 mil, um exemplo. Ele pode pedir até $50 mil, ou seja, metade do FEDUC do ano, ele pode pedir um subsídio distrital naquele valor. Então vamos dizer que o governador decida pedir $50 mil para o subsídio distrital desse ano. Ele tem $50 mil para distribuir no distrito no que ele decidir. Muitos distritos dividem igualmente para todos os clubes, muitos distritos pedem projetos de antemão para selecionar os melhores. Alguns distritos, isso é um pouco mais novo, mas alguns já fizeram, eles fazem um grande projeto distrital com a participação de todos os clubes. Então, assim, o subsídio distrital, o distrito tem autonomia para distribuir como ele quiser. E com essa mudança de agosto, né, ele pode fazer programas de novas gerações, ou de Interact, ou de Rotaract também. Mas não tem nenhuma regra, né, que diga que o governador tem que gastar dessa maneira, ou daquela, ou dar para todos os clubes, ou, enfim, ou pedir os 50%, ele pode pedir menos, enfim. É bem livre mesmo para ele fazer conforme a realidade do distrito, conforme a necessidade. Então, sobre os globais, o que acontece com os outros 50% do FEDUC? Então, a gente tem lá aquele FEDUC imaginário do distrito, 100 mil, 50 mil o governador decidiu distribuir para os clubes, né? Ou então, vamos dizer, conforme eu estava conversando com o pessoal aqui mais cedo, né? Vocês podem pedir um projeto de subsídio distrital para o governador, um Rotaract. Né? O Rotaract faz um projeto sempre com a anuência, com a gerência de um Rotaract Clube, né, oficialmente. Vocês fazem um projeto, apresentam lá para o governador, pedem uma verba. Né? Então isso pode ser feito, como se fosse mais um clube dentro do distrito. Apresenta o projeto de vocês e desempenham. Agora, com o restante, né, do FEDUC, o governador ele pode, por exemplo, doar esse valor para polio, ele pode destinar aos centros Rotary pela Paz, né, que são as bolsas pela Paz. Ele também pode fazer projetos de subsídio global. Então a diferença com o FEDUC é que o FEDUC fica lá acumulando. O que você não usar no distrital, né, ele vai acumulando. Então vamos dizer que fica 2 anos lá parado. Dentro desse FEDUC imaginário que a gente usou aí, por exemplo, o distrito no ano que vem vai ter 100 mil para fazer um global. Só de FEDUC. Isso sem contar a contrapartida da fundação e a contrapartida do parceiro. Então se não gastar, se não investir em projetos naquele ano rotário, esse dinheiro se mantém ali. Isso, caso o governador não use o FEDUC no ano, né, ele entra para o FEDUC do ano que vem. A diferença é que essa conta, né, esse valor excedente, vamos dizer, ele não entra na conta do subsídio distrital do ano seguinte. Porque o subsídio distrital, né, é 50% do que entrou naquele ano referente a contribuições de 3 anos atrás. Então não é assim, vamos deixar acumular para lá na frente fazer um distrital maior. Não vai dar certo. Então deixa eu ver, sobre distritais, alguém tem... E aquela questão, a pergunta colocada, se o Rotaract faz um projeto, apresenta ao governador, e qual é essa sistemática para resolver a questão do Rotaract não ter um CNPJ? Ah, tá. Desculpa, ainda bem que vocês voltaram porque eu tinha esquecido essa questão. Só ia perguntar, não se preocupe. Então, na questão da prestação de contas, né, a responsabilidade junto à RI da prestação de contas do distrital, a responsabilidade é do distrito. Então, a Fundação Rotária faz a transferência daqueles $50 mil para o distrito vai distribuir para os Rotaries e para os Rotaracts como ele decidir, como ele quiser, por cheque, por transferência bancária, enfim. Essa prestação de contas é simples, o Rotary não vai estipular regras nessa questão. O distrito tem que prestar contas para a Rotary. E os clubes ou Rotaracts têm que prestar contas para o distrito. Então, se o seu Rotaract não tem CNPJ, né, vocês não precisam... vocês podem fazer pelo Rotary, porque a conta bancária que vai entrar
da verba que o distrito passou para vocês, o Rotary não vai auditar isso. Né? O Rotary vai auditar a conta distrital, a conta onde o Rotary fez o depósito. Né? Então, a maneira que o distrito passa para vocês é uma responsabilidade distrital. Vocês podem combinar ou acertar conforme a necessidade, conforme a realidade do clube ou do Rotaract de vocês. A questão das notas fiscais, é muito importante salientar isso. Qualquer dispêndio que vocês tenham em projetos de Rotary tem que ser solicitada a nota fiscal. Pedido de venda, recibo, termo de doação, isso não é válido, porque isso é da legislação brasileira. Né? A gente passa por auditorias lá no escritório constantemente. E aí a nota fiscal é importante salientar, ela tem que ser em nome da instituição beneficiada. Sempre que possível, em nome da instituição beneficiada. Algumas exceções, por exemplo, se você vai dar para um hospital público, qualquer compra de um hospital tem que ser feita por licitação, etc. Nesses casos, a nota fiscal pode ser em nome do clube, vocês fazem um termo de doação, enfim, tem uma regrinha lá para a gente fazer dessa maneira. Mas é a exceção. A regra é nota fiscal em nome da instituição beneficiada, né? Quando é algum tipo de serviço profissional liberal, existe um recibo de profissional autônomo, RPA. Esse é válido. Recibinho normal não conta. O RPA você contribui no projeto. Então, nota fiscal ou RPA em alguns casos. Né? Deixa eu ver. Encerrando, então, distritais, mais alguma dúvida? Alguma coisa que eu não tenha respondido? Acho que não. Então, vamos passar para os globais. Né? O subsídio global, ele é bem diferente. Opa, Jequiti. Alguém entendeu? Pareceu um Jequiti ali na tela. Então, sobre os subsídios globais, né, ele é bem mais complexo, é bem mais amplo. A mudança de subsídios equivalentes para globais, né, o Rotary quis fazer uma mudança bem grande propositalmente, porque o impacto dos subsídios globais era muito localizado, o impacto dos equivalentes era muito localizado, muito pequeno. Com os globais, o Rotary quer fazer um impacto maior, ter um alcance maior. Então, a começar pelo orçamento mínimo do subsídio global, que é $30 mil, você já vê que tem que ser um projeto grande. Então, o orçamento mínimo que eu digo é o orçamento final. Então, depois da equiparação da Fundação Rotary, a equiparação do parceiro, a parte do parceiro local, somando tudo isso, o projeto tem que ter $30 mil. Né? Então, a equiparação máxima do Rotary é 250 mil. Então, vocês têm aí, isso pode chegar até um projeto de 50 mil, facilmente, $50 mil, porque a equiparação da Fundação é 250 mil. Se o Distrito 1 dá 125 de PEDUC, o Distrito 2 dá 125 de PEDUC, a Fundação Rotary equipara, é um projeto de 500 mil. Deixa eu ver, sobre subsídios globais, então, é um tema bem longo. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais resumida, né? Então, a elegibilidade para o projeto de subsídio global. Você não pode simplesmente adquirir um projeto, adquirir um equipamento para um hospital, por exemplo, e instalar aquele equipamento lá e deixar ele funcionando bonitinho. Isso não é elegível. Apenas essa compra do equipamento não configura um subsídio global, não é elegível. O que você tem que fazer, por exemplo, isso, agora já estou entrando num campo cinza aqui, vou dar exemplos que podem variar bastante. Então, você compra um equipamento que não tem num determinado hospital, você treina aquela equipe médica para utilizar, você treina aquela equipe para fazer manutenção daquele equipamento, e você faz, por exemplo, um mutirão da saúde naquele hospital, ou seja, você tem todo um valor agregado àquele equipamento. É simplesmente a compra. Você dá sustentabilidade. Exatamente. Então, são 3 regrinhas básicas para o subsídio global. O orçamento tem que ser um projeto maior. A elegibilidade, você não pode simplesmente comprar um equipamento e deixar lá, funcionando ou não. Você tem que ter uma continuidade do projeto, né? A questão de sustentabilidade nesse ponto, ela está muito mais aliada à continuidade. A parte da duração.
A parte da duração tem que ser pelo menos, no mínimo, 3 anos, não é isso? Então, 3 anos é enquanto o Rotary está envolvido, ou seja, vocês iniciam um subsídio global, vocês vão estar em contato com aquela comunidade ou com aquela instituição durante 3 anos. O projeto não necessariamente precisa, quer dizer, óbvio que ele deve durar 3 anos, mas ele não precisa necessariamente ter o contato do Rotary direto durante esses 3 anos. Vocês entram, fazem o projeto vai ser desempenhado, aí, vamos dizer, anualmente, vocês voltam lá para ver como está. Isso sim são os 3 anos. Essa é a questão dos 3 anos. Não que o projeto precise durar 3 anos a atuação do Rotary lá dentro. Então, voltando um pouquinho sobre as regras, né? O orçamento ser um orçamento maior, que $30 no mínimo. A elegibilidade, a sustentabilidade e continuidade do projeto. E tem um último ponto, que são as 6 áreas de enfoque. Quem já ouviu falar das 6 áreas de enfoque do Rotary aqui? Já é um pouco menos que o Rotary Controle, mas tá bom, já é suficiente. As 6 áreas de enfoque, vamos lá, se eu travar, esquecer de alguma, vocês me ajudam. Saúde materna infantil, educação, recursos hídricos, desenvolvimento socioeconômico, resolução de conflitos e saúde materna infantil. São 12 de saúde, né? Base de prevenção de conflitos, prevenção de doenças e saúde materna infantil, enfim. Tá lá no site, você lembra. Os subsídios globais, eles têm que estar alinhados pelo menos a uma área de enfoque. Então não adianta, por exemplo, infelizmente, fazer um projeto para ajudar cachorrinhos, não sei. Não pode, tem que ser aliado às áreas de enfoque. Então, são essas 3 regrinhas de ouro aí, que quem estiver interessado em fazer um subsídio global tem que começar a pensar nisso desde o início. O subsídio global, ele nasce a partir de uma necessidade. Então, você tem que estar junto à comunidade, tem que estar junto à instituição, avaliar se aquele projeto pode ser global. E a partir daí, você constrói esse projeto dentro das regras, sempre pensando na sustentabilidade, na continuidade do projeto, no orçamento e nas áreas de enfoque. Então, fazendo isso, você tem grandes chances de sucesso no seu subsídio. Falando nisso, né, tem um outro documento aqui, eu acabei só falando do primeiro. Para quem está interessado no subsídio global, esse segundo documento aqui, acho que é segundo ali na sequência, talvez mais importante até que o primeiro, são as declarações e políticas de áreas de enfoque. Esse documento tem as 6 áreas de enfoque, né? E tem, assim, exemplos e indo a fundo mesmo em cada área, o que pode e o que não pode ser feito dentro de uma área de enfoque. Então, para quem está pensando em fazer um subsídio global, dá uma olhada nesse segundo documento ali, que ele tem exemplos do que não fazer, exemplos do que fazer em cada área de enfoque. Então é bem interessante. Aqui embaixo também, esse é novo. 10 chances para aumentar a chance do seu pedido de subsídio global ser aprovado. Esse é incrível, né? É entrar, mandar e aprender como se faz, é bem simples. Falando em aprender, né, tem os webinários. Alguém já participou de um webinar do Rotary? Muito bem. Fico orgulhoso de ver essa participação aqui. Existem webinários dos mais determinados assuntos. Você entra lá em... Vou voltar aqui um pouquinho. Repetir. Ele estaria mais plano, mas entrando em Informe-se, você acha os webinários dentro de Informe-se ali no menu. Então, acho que eu vou encerrando por aqui, talvez eu já tenha até estourado o meu tempo. Alguma pergunta final para a gente encerrar? Então, com essa nova mudança do sistema da Fundação Rotária, do plano de visão do futuro, os projetos 3H deixaram de existir? Sim, os 3H deixaram de existir, equivalentes deixaram de existir. O subsídio distrital simplificado acabou se tornando o subsídio distrital, que é até com mais autonomia. Então o global alcança o valor do 3H? O 3H, se você tinha um projeto 3H em mente, você consegue fazer ele dentro de um global. Você consegue adequar ele a um global. É muito mais fácil você adequar um 3H dentro das regras de um global do que adequar um equivalente dentro das regras. Desculpa, é que algumas pessoas são mais novas, elas não ouviram falar em projeto 3H. O que era o projeto 3H? O projeto 3H, né, ele tem esse nome porque é Health, Hunger and Humanity, né? Saúde,
Saúde, Fome e Humanidade, exatamente. Então, o 3H, ele foi um projeto que ele era assim, um projeto bem difícil de ser implementado. Ele tinha regras mais exigentes do que o global, por exemplo. Ele tinha que durar, esse sim tinha que durar 3 anos, o valor era alto, a auditoria era pesada, enfim, era um projeto bem, mas enfim, o impacto era enorme. Quem quiser tem um 3H que foi, terminou a auditoria dele recentemente, ele chama o projeto Aquapé. Quem quiser jogar no Google, é um projeto excelente, foi feito no Rio, foi um 3H assim para você capa de revista. Mais alguma dúvida? Peraí, Rafa, a Carol. Oi. Eu queria saber se o projeto distrital, assim como o global, ele também tem que participar de uma das áreas de enfoque do Rotary. Isso, bem lembrado, não precisa. Não precisa. É interessante que esteja alinhado a uma delas, mas não é obrigatório que esteja. Tá bom. O distrital. Helder, eu queria saber um pouco mais sobre o preenchimento do formulário do subsídio global, porque ele é todo em inglês, né? Ele está em português agora. Tá. Você vai entrar lá no... Deixa eu ver. Não é aqui. Deixa eu ver. Alguns clubes têm algumas dificuldades ainda e aí podem preencher errado. Como que eu não sou o único que entendeu essa piada do jeito de... Então, clicando aqui, olha, pedido de subsídios, você vai entrar no sistema de pedido mesmo, onde você vai pedir o seu subsídio global. Ou, no caso do governador, ele vai entrar e pede o distrital. Você vai entrar lá, você pode mudar para português, agora ele está em todos os idiomas oficiais de Rotary. Você entra lá, começa o preenchimento. Para começar o preenchimento, você tem que ter um parceiro já. É importante falar isso, né? Se você ainda não tem um parceiro, dá uma olhada nos outros documentos ali. Também tem a telinha dos pedidos para você já aprender. Mas se você quiser, se você já tem um parceiro, né? Você entra lá e inicia como se fosse preencher um cadastro online em algum site. Você vai passando as telas assim e vai fazendo. Não é muito difícil. Quem quiser depois dar uma olhada, vamos ver. Nesse documento aqui, olha. Pedido online de subsídio global. Ele tem as telinhas, é um PDF. Você vai olhando como faz o pedido. Helder, em que momento você dá para saber que seu projeto pode se encaixar no subsídio global? Ele já precisa ter tido algum resultado? Ele pode ser uma ideia mais inovadora, mas que não tem algum resultado prático? Ou ele tem que ter um resultado e um plano de negócios ou alguma coisa que mostra que esse investimento do subsídio global possa ser crescente e contínuo? Então, o subsídio global ele pode ser iniciado do zero, é até melhor. Você pegar um projeto que nunca existiu e iniciar ele do zero dentro de um subsídio global. O que ele precisa ser é mensurável. O impacto desse projeto na comunidade, você tem que avaliar, e você vai ter que avaliar isso para o Rotary durante a prestação de contas. Quantas pessoas foram atingidas, qual foi o envolvimento da comunidade, quais foram os benefícios que isso trouxe para a comunidade, para a instituição, enfim. Você vai ter que mensurar isso. Então, ele tem que ser um projeto assim que traga um resultado palpável. Você vai ter que relatar isso para a fundação. Mas quais são os riscos de o projeto, de repente, não ter o resultado esperado? O mais aconselhado é pegar um projeto que ainda não tem resultado e tem esse risco, ou pegar um projeto que já tem resultado e o subsídio global ajudaria a ampliar a abrangência e o alcance do projeto? Então, esse risco que você falou do projeto talvez não dar certo, né? Ele tem que ser avaliado pelos rotarianos, pela comunidade, por quem está lá. Porque o Rotary não vai saber qual que é a chance de dar certo ou errado. Então, isso é uma responsabilidade de quem está desempenhando. Se você acredita que o projeto vai dar certo, vai e faz. Pode ser um projeto, os dois exemplos que você falou estão corretos. Você pode pegar um projeto que já existe e desempenhar, continuar, ou pegar um projeto do zero. Quanto a isso, não tem nenhuma regra ou nenhum costume quanto a isso. Helder, eu sou o Renan Guimarães, ex-presidente do Rotary Cambuci, e o ano passado nós nos tivemos envolvidos, e adentramos a esse ano numa questão de um projeto global, emparcerado com o Clube da Índia. Na realidade, começamos com o Clube da Índia e expandiu-se para 3 clubes. O universo
o valor do projeto de 80 mil dólares, iniciou, quando fomos convidados, era 25 mil dólares. Aí passamos a questão de que o mínimo para se fazer o projeto era de 30 mil dólares. O projeto na Índia era a compra de equipamentos remediados para hospitais, e com a evolução dessas informações, nós acabamos configurando um projeto para a compra de 3 equipamentos, e tudo isso houve uma aprovação do Roteiro Internacional, e enfim, foi passado para a gente, nós encaminhamos para vocês, já vocês devem ter avaliado esse projeto. A Emimori, que é a instituição digital, avaliou que estava tudo correto, falou só falta o palco para disponibilizar o recurso. Isso não aconteceu. Infelizmente, nós vivemos uma situação muito constrangedora com o curso da Índia, nós recebemos, depois de uma reunião até com o governador lá, e com todos os governadores da e sociedade, concluiu que, a partir de um parecer até do escritório central, talvez até o seu, que havia vítimas na casa do Senado, impedindo que o distrito pudesse disponibilizar 4 mil dólares para completar a parte que seria do clube do município. No universo de 80 mil, nós tínhamos que dar 4 mil dólares e o dinheiro foi disponibilizado através do FIDUC e tal, tínhamos aberto. Por uma questão prática, nós não conseguimos consignar isso. Realmente, ficou uma situação assim. Eu recebi um e-mail a semana passada da INTA, né, colocando uma questão da sua prestação, e que eles lá se reuniram e juntaram esse dinheiro. Porque a última reunião que nós fizemos, a única coisa que me foi dada como possibilidade é responder dessa maneira, não, cara. Então, eu te pergunto, porque você fez esse feedback veio do escritório, o que realmente foi tão impeditivo assim? Por que não houve uma flexibilização? O que impediu? Eu coloquei isso, gente, é uma coisa assim, é um projeto, está tudo acertado. O que foi tão efetivo, tão formal? Então, eu vi uma questão burocrática muito forte dentro, que em vez de nós atendermos uma necessidade lá de um projeto que estava consubstanciado e foi aprovado pela Roda Internacional, nós nos perdemos aí em função de um procedimento. O que você me diz, até para alentar um pouco o meu coração, que eu fiquei frustrado. O presidente atual, que é o Carlos Moreno, também ficou muito incomodado, todo o nosso clube. E hoje eu sou instrutor distrital do Distrito 44 Cristo, inclusive já participei do treinamento para subsídio global, tenho até, hoje talvez eu brigasse um pouco mais, mas consumato não é esse, né? Então, a bola passa para você, o que você pode dizer como justificativa para isso, que eu acho que é uma situação constrangedora, no caso, para o nosso clube aqui. E até para o distrito, eu vejo dessa maneira. Não posso fingir que eu não sinto dessa maneira. Bom, obrigado pela pergunta, primeiramente. Como o projeto é na Índia, talvez eu não tenha estado tão em contato com mas o que eu acredito que tenha acontecido nesse caso é que ele caiu dentro de alguma regra do financiamento. O financiamento dos subsídios globais ele é feito por equiparação. Então, a maioria já está familiarizado, que o equivalente era assim. Então, você pega o valor dos parceiros, né? Vamos dizer, vou fazer um projeto menor aqui. 10 mil dólares de FEDUC do Brasil, 10 mil dólares de FEDUC da Índia, já dá 20, a Fundação Rotária dá mais 20, é um projeto de 40. Né? Então, o que acontece? Em subsídio global, pelo menos 30% do valor ele precisa vir do exterior. 30% do valor entre os parceiros, isso antes da equiparação da Fundação Rotária. Então, são algumas regrinhas ali, provavelmente vai ser isso. A equiparação da Fundação Rotária ela é 100% para a FEDUC, ou seja, você dá 1.000 dólares de FEDUC e a Fundação dá 1.000 dólares. Se você der 1.000 dólares em dinheiro, a Fundação Rotária dá 500 dólares. Então, a equiparação da Fundação para dinheiro é metade, para a FEDUC é 100%. Então, talvez isso possa ter acontecido.
vocês montaram um financiamento, né? E foi determinado que, foi acordado, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu no seu caso, que os clubes iam dar 4 mil em dinheiro e talvez tenha havido aí uma falta de informação, um erro, alguma coisa, ou mesmo que você falou, um vício, né? Que muitos rotarianos, por já fazerem muitos projetos de outros tipos, equivalente, 3H, talvez estivesse acostumado com aquela metodologia. Então, o que aconteceu? Chegou para a Fundação Rotária, alguma regra do financiamento emperrou. Eu acredito que seja isso. Por isso que é importante a gente estar sempre em contato com os escritórios, sempre dar uma olhada nos webinários, como você mesmo fez, porque assim, às vezes uma regra boba gera